E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relógio Casio G-Shock GWX 5600C. Antes de começar a falar sobre o relógio aqui, eu vou passar primeiro o peso e as dimensões dele para vocês. Peso dele, 55 gramas. Agora as dimensões do relógio. Primeiro o diâmetro de caixa aqui, 43,5 milímetros. Agora o comprimento, que é a distância entre pinos, 47 milímetros. E agora a espessura do relógio, 13 milímetros. Agora eu coloquei ele aqui no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso. Ele tem aí um tamanho perfeito, principalmente se você tiver o pulso fino, assim como eu. O relógio fica perfeito. É um relógio extremamente leve e muito confortável também. Quanto ao tamanho, as dimensões dele, ele é ideal. E se você tiver um pulso muito grande, muito largo, talvez passe a impressão de que o relógio é muito pequeno, mas aí você teria que ter um pulso muito gigante mesmo. Dentro aí da normalidade, esse tamanho aqui fica perfeito em 90% dos usuários, inclusive em pulso feminino também. Esse relógio aqui, galera, ele tem o bezel dele todo em borracha, assim como a pulseira também. Aqui na frente é cristal mineral no mostrador. Esse é um relógio que tem resistência à água a 200 metros de profundidade e ele é movido a energia solar. Aqui os botões dele são em aço, só que anodizados na cor preta. Aqui os tradicionais parafusos para você remover o bezel. O passador dele é em borracha. A fivela dele é em aço inoxidável. Na parte de baixo do relógio ele tem a tampa em aço também, só que parafusado. E aqui você consegue ver algumas informações sobre o produto, o logotipo da marca, o número do modelo, o número do módulo. Aqui é a referência e aqui ele especificando que essa tampa aqui é em aço inoxidável, país de fabricação, que nesse caso aqui foi Tailândia, e especificando que ele é resistente à água a 200 metros de profundidade. Ele tem esses quadradinhos aqui na pulseira, que para quem usa o relógio apertado, que é o meu caso, pode vir a incomodar. No meu caso, incomoda sim esses quadradinhos aqui. Se você usa o relógio um pouco mais frouxo, não vai fazer diferença para você. A pulseira também tem esses detalhes aqui, esses limitadores que ajudam demais no conforto do relógio. Quando você coloca ele no pulso, impede que o relógio se feche por completo e assim faça o estrangulamento ali do pulso. Ele fica muito mais confortável também. Uma observação aqui, ainda falando da parte externa do relógio, os relógios 5600 clássico, eles têm o botão de ajuste mais retraído, justamente para que você não o acione acidentalmente. Muitas pessoas acham que isso é defeito, mas não. É para que você não acione acidentalmente. E nesse caso aqui não acontece. Todos os botões eles são de forma igual, eles são para fora igualmente. Aqui fica um pouco difícil de vocês encontrarem o botão, porque o fundo está preto e os botões são pretos também. Então fica um pouco difícil. Mas se eu botar assim, no contraste, vocês conseguem observar que o botão também é preto. E não, esse bezel aqui e a pulseira são originais dele, tá? Já veio assim. Esse bezel e essa pulseira tem um detalhe que eu não gosto, que é o brilho. Esse bezel e a pulseira, eles têm um verniz aqui por cima que faz com que a pulseira e o bezel fique brilhoso.
E eu não gosto disso porque com o tempo ele começa a descascar, esse verniz sai e essa pulseira juntamente com o bezel vai ficar horrível. Então eu prefiro quando eles não recebem esse tratamento glossy aqui, são foscos mesmo. E aí galera, chegou até aqui e ainda está assistindo o vídeo, deixa o like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. Toda e qualquer interação que você fizer ajuda demais o crescimento aqui dentro da plataforma. Aqui embaixo vão ter vários links importantes para que você possa conferir, inclusive o link para você poder fazer parte da nossa loja, do nosso grupo lá no Telegram. O link vai estar aqui embaixo e agora sim tem o link da nossa loja também aí na descrição, que nós vendemos vários modelos lá, inclusive de G-Shock. Esse modelo não está lá, porque é modelo de uso próprio, mas tenho vários outros G-Shock lá que você pode conferir, beleza? Então dá uma olhada lá na descrição do vídeo que vocês vão entender. Mas caso você queira, eu vou deixar o link desse relógio aqui também na descrição, se você quiser comprar esse em específico. Se eu achar o link, né, em um lugar confiável, eu vou deixar aí na descrição para que vocês possam acessar. Aqui, galera, para configurar a hora, você vai pressionar aqui. Galera, deixa eu fazer uma inserção de informação aqui, que eu infelizmente deixei de passar na parte que eu estava gravando o vídeo e só percebi agora que eu estou fazendo a edição. Esse relógio ele tem a função Multiband 6. O que é essa tecnologia? Essa tecnologia recebe sinais de calibração da hora a partir de 6 torres de rádios instaladas em vários pontos do mundo, que transmite diretamente a hora definida pelos relógios atômicos ao G-Shock. Esse relógio que eu estou mostrando agora em vídeo, ele possui essa função embarcada. Ele é capaz de receber essas ondas de rádio e fazer essa calibração de relógios atômicos. Infelizmente, na hora que eu estava gravando o vídeo, por distração da minha parte, eu acabei não passando essa função. Para que você acione essa função, você vai pressionar o botão inferior direito do relógio e ele vai começar a buscar esse sinal. Infelizmente, aqui no Brasil, essa função ela acaba aqui por não funcionar, porque nós não temos uma dessas 6 antenas não está localizada aqui na nossa região. Então, o relógio não consegue fazer essa captação de sinal. Beleza? Então, fica aí o recorte de informação e vamos seguir para o vídeo. O superior esquerdo do relógio, mantém pressionado até que comece a piscar. Tá vendo que apareceu Rio aqui? Você tem que fazer a seleção do fuso que você se encontra. No caso aqui é Rio de Janeiro, né? Eu já tinha feito isso antes de começar o vídeo. Então você vai pressionar aqui, ó, superior ou inferior direito, para você selecionar o fuso ao qual você se encontra. Se nenhum dos fusos aqui se enquadrar a sua usabilidade, no final do manual, lá na parte de conservação e manutenção, vai ter uma tabela com todos os fusos que você pode usar para poder fazer esse ajuste aqui. No meu caso, eu vou deixar Rio de Janeiro, porque atende aí Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, dá para usar esse GMT aqui. Começou a piscar, você já selecionou o fuso que você quer alterar, pressiona aqui, ó, o inferior esquerdo, aí agora ele vai entrar no modo de DST. Aqui em cima, no segundo, tá piscando a sigla DST, off. No caso, para quem não sabe, DST é horário de verão, ligado ou não. Pressionando mais uma vez, e você pode alterar aqui, ó. On, off. Pressionando novamente, agora é o horário 24 horas. Você pode fazer a alteração da forma que eu acabei de mostrar. O botão inferior direito, ó, tá no modo 12 horas, agora vai para o modo de 24 horas. Agora é o ajuste de hora efetivamente falando. Tá piscando o segundo aqui, você pode fazer o ajuste do segundo também, caso você queira fazer uma sincronização com algum outro relógio.
Pressionando ó, o inferior esquerdo, você muda. Estava no segundo, agora foi para a hora. Você pode pressionar aqui, ó, o inferior direito ou superior direito para poder fazer essa mudança. Pressionando novamente, agora você foi para o minuto. É igualzinho, superior ou inferior direito para fazer essa mudança. Agora, pressionando o inferior esquerdo aqui, você mudou para o ano. Mesma coisa, superior ou inferior direito para você poder fazer a mudança do numeral que está piscando. Pressiono novamente, aqui é o mês que você se encontra. E logo em seguida é o dia do mês. Lembra que para fazer o ajuste são esses dois botões aqui na lateral. Superior e inferior direito. Agora apareceu aqui, ó, key. Isso aqui é o som que vai ser emitido quando você pressionar os botões. Você pode deixar mudo ou não. Aqui, ó, pressiona o inferior direito que você faz a alteração dessa função aqui. Eu gosto de deixar ela ativa. LT significa Light Time. Você pode deixar configurado entre 1 e 3 segundos. É o tempo que a luz do relógio fica acesa depois que você pressiona o botão. PS On significa Power Save. Você pode deixar ativo ou não. O que é essa função aqui? É a função que faz com que o LCD do relógio se apague quando ele não detectar nenhuma fonte de luz, seja ela artificial ou natural. Então ele apaga o LCD para manter o ajuste de configuração de hora, porém, para ele manter a energia que já foi armazenada na bateria. Ele faz uma economia de energia. Mas quando ele se apaga, ele não desconfigura o horário que você programou no relógio. Aí aqui volta a hora inicial, você aperta aqui, ó, superior esquerdo, vai mudar aqui, isso aqui é o horário padrão, né, o time home, que você pode configurar. No meu caso aqui eu vou deixar Rio de Janeiro mesmo. Agora pressiona o superior esquerdo, ele vai parar de piscar. Aqui você pode ver o gráfico das marés, ó. Tá vendo aqui em cima e aqui embaixo o horário e a data aqui. Você vai pressionando aqui, ó, o inferior direito, você pode ir navegando, ó, por diversos horários dentro da data que está estipulada aqui. Você pode ver a hora mudando, né, e a maré também. No caso aqui, ó, na data 9/10, às 2 horas da tarde, a maré vai estar alta. Você vai pressionando, ó, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde a maré começa a baixar. E aí você vai fazendo a navegação, ó, às 6 horas da noite, a maré já está quase no seu finalzinho mesmo. 7, 8 horas da noite, a maré está completamente baixa. Tá vendo os gráficos aqui indicando o ponto mais baixo desse gráfico aqui? Isso indica que às 8 horas da noite do dia 9/10, a maré vai estar baixa, como vocês estão vendo aqui. E aqui nesse canto, ó, onde tem uma bolinha, é a faces da Lua, né? Que você pode ver aqui nessa bolinha também, e também muda conforme você vai navegando aqui, alterando o dia e tudo. Você pode fazer essa visualização. Próxima função aqui é o horário mundial. Você pode navegar aí por diversos fusos diferentes aí ao longo de várias cidades. Alarme. Esse relógio aqui, galera, ele possui 5 alarmes, sendo um soneca. Para quem não sabe, alarme soneca é aquele alarme de persistência, né? Quando ele alcança o horário programado e você não apertou o botão para desligar, ele vai emitir o som durante 20 segundos e vai parar. Depois de 5 minutos ele vai tocar novamente, igualzinho ao soneca de celular. 5 alarmes mais o bip de hora. Voltando aqui, ó, para configurar o alarme. Eu vou ensinar como é que faz a configuração no primeiro alarme aqui, mas isso vai valer para exatamente todos os alarmes que esse relógio tem, inclusive o soneca. Vai pressionar aqui, ó, o superior esquerdo. Vai pressionar e segurar o superior esquerdo.
vai começar a piscar aqui, ó, o indicador de hora. Aí você vem aqui, ó, no inferior direito, você faz a configuração do numeral que está piscando. Inferior ou superior direito, vai mudar o numeral que está piscando aqui. Pressiona novamente, você mudou para o minuto. Mesma coisa, superior ou inferior direito, você faz a mudança desse cursor que está piscando aqui. Pressiona novamente, ele vai voltar para a hora, indicando que você já fez o ajuste do minuto e da hora também. Feito isso, você pressiona o superior esquerdo e ele vai parar de piscar. Sem que nada esteja piscando aqui, você pode ativar ou não o alarme do relógio simplesmente pressionando aqui, ó, o superior esquerdo. Reparem que a palavra on sumiu daqui. Agora ela está aparecendo ou não. Para que serve isso aqui? Para você ativar ou desativar o alarme, independente do horário que você configurou. Se você configurou meia-noite, você não quer mais que o alarme toque, é só você vir aqui, ó, e desligar. E o relógio nunca mais vai emitir o alarme, a não ser que você ative ele novamente. Aqui é o cronômetro. Aqui, ó, inferior direito inicia, o mesmo botão para, e o superior direito reseta o cronômetro. Agora aqui é a contagem regressiva. Esse relógio, galera, por ter sido desenvolvido aí para uso de surfistas, enfim, uso direto aí no mar, né, e tal, ele tem uma contagem regressiva diferenciada. Essa contagem regressiva, ela te marca os intervalos. Exemplo, vamos supor que você está querendo marcar um intervalo entre ondas. Então, a primeira onda você vai marcar aqui, ó, no exemplo que eu deixei no vídeo, 10 segundos. Beleza, aí você vai dar o start para você sincronizar o tempo de cada onda, intervalo de cada onda. A primeira, eu botei com 10 segundos aqui, mas você poderia botar qualquer horário. Repara que ele iniciou a segunda contagem. Por quê? Esse relógio aqui ele possui duas contagens regressivas, justamente para você saber o intervalo entre uma onda e outra. A primeira onda estourou com 10 segundos e a segunda onda eu botei aqui com 6 segundos, né? O intervalo de uma para outra. Ou seja, quando zerar uma contagem, ele vai começar uma segunda contagem, que é o tempo que vai demorar para outra onda chegar. E assim você pode fazer a contagem, né, de intervalos para poder se locomover de um lado para o outro, enfim. E aqui em cima você pode ver a quantidade de repetições possíveis, ó, 1 de 10. Ou seja, você pode fazer essa repetição 10 vezes. Como vocês puderam ver, ó, aqui quando ele atinge a primeira marcação, no automático ele já vai para a segunda marcação. Reparem que aqui, ó, vai mudar para o número 2. Ó. Viu? Agora ele entrou na segunda contagem. Quando zerar a segunda contagem, ele volta para a primeira, igual vocês estão vendo aqui. E assim ele vai ficar até bater 10 vezes aqui, que são 10 repetições. Aqui ele fica continuamente porque eu botei um intervalo muito pouco. Eu botei 10 segundos no primeiro e 6 no segundo. Mas é só para vocês poderem ter noção da configuração mesmo. E para fazer a configuração da contagem regressiva, igual você fez na hora. Você aperta e segura, ó, o botão superior esquerdo. Tá aqui, ó, começou a piscar. Reparem que aqui em cima está aparecendo intervalo 1, né, o primeiro intervalo. Aí você vai fazer a configuração, pressionando superior ou inferior direito do relógio, como vocês podem ver. Para mudar aqui, ó, agora vocês vão fazer a configuração do segundo. É a mesma coisa, superior ou inferior direito. Pressiona novamente, aí agora vocês estão aqui, ó, intervalo 2, no caso para configurar o segundo intervalo. Vai funcionar exatamente da mesma forma. Quando estiver piscando aqui, você vai pressionar o superior ou inferior direito para poder fazer a alteração. Nos segundos é a mesma coisa. E aqui em cima, você consegue configurar a quantidade de repetições que você tem. Lembrando que o limite são 10. Então você pode vir aqui, ó, no superior ou no inferior direito e configurar a quantidade de repetições, tendo um máximo aí de 10 repetições. Pressionando novamente aqui o inferior esquerdo, ele vai mudar lá para a tela inicial.
você pressiona aqui, ó, o superior esquerdo, que ele vai parar de piscar. Pressionando novamente, ele vai voltar à hora normal. Esse relógio aqui também tem luz, galera. É esse botão aqui, ó, o superior esquerdo. Vou pressionar aqui para que vocês vejam a capacidade de iluminação que esse relógio tem, só que eu vou apagar a luz do cenário primeiro. Tá vendo, galera? A luz dele é perfeita. Você vai conseguir enxergar a hora sem problemas nenhum, tá? Aí no vídeo tá aparecendo uma luz verde, é um verde quase azul, mas isso pouco importa, o que interessa é que você vai conseguir ver a hora sem dificuldade. Então, galera, esse relógio aqui é um relógio aí, mais uma variação do 5600. Obviamente vocês já perceberam isso, né? Só que, no meu ponto de vista, na minha opinião, eu achei que não ficou legal, principalmente porque o módulo dele aqui é muito poluído, além de ser preto, módulo negativo. Então, eu achei que esse módulo aqui ficou muito poluído, tá? Com esse gráfico, esse excesso de informações aqui. Talvez se o módulo dele fosse positivo, melhoraria um pouco. Eu achei que ficou muito poluído esse mostrador do relógio aqui. Existe um 5600 sem ser com essa função aqui de gráfico das marés, solar também, que a visibilidade dele é bem melhor. Esse aqui eu achei que ficou um pouco poluído, de repente o módulo positivo ajuda mais. Esse relógio aqui eu já fiz vídeo dele há muito tempo já no canal, tipo uns 5 anos atrás. E agora eu estou refazendo para trazer o relógio para os moldes, o vídeo, né, para os moldes mais atuais aqui do canal. Então, provavelmente você que é mais novo aí no canal nunca viu esse relógio aqui no canal. Mas aqueles que são mais antigos, com certeza já viram o vídeo desse relógio aqui no canal. E eu estou trazendo novamente para dar uma atualizada naquele vídeo. Beleza, galera? Se você gostou, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. Todo e qualquer tipo de interação que você fizer ajuda demais o crescimento dele aqui na plataforma. Aqui embaixo na descrição vão ter vários links importantes para você poder conferir, inclusive o link para poder fazer parte do nosso grupo no Telegram e a nossa loja também. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu, fui!